Seja bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Estamos em outubro, o mês da conscientização do câncer de mama. E aqui, nosso canal é um canal de empreendedorismo, onde nós viemos trazer conhecimento para todos os nossos clientes e divulgar os nossos clientes. Como eu sei que o nosso público tem muitas empreendedoras, mulheres amigas, nós vamos continuar com a importância do cuidado da saúde da mulher. E para isso, eu trouxe um especialista hoje, um convidado, Dr. Marcos Arkader. Seja muito bem-vindo ao nosso TrulyCast, Dr. Marcos. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui nessa jornada aí de tentar esclarecer determinadas coisas, desmistificar outras, né? Tirar medos e para a gente poder seguir em frente. Muito bom. Agradecemos também o seu tempo de vir aqui. Foi uma troca, né? Nós conhecemos muitas pessoas em comuns e foi muito bacana ter essa disponibilidade do senhor para que a gente possa trazer para as nossas clientes, para as nossas amigas e para os nossos familiares mais informações. Eu tive o último episódio, foi com a minha prima, que ela está em remissão de um câncer de mama e uma pessoa que trouxe uma fortaleza muito grande para todos nós e que a gente gostaria de continuar esse mês nesse ciclo, porque a gente sabe que tem muitas mulheres empreendedoras que hoje não têm tempo hábil de cuidar da sua saúde e que às vezes acabam deixando isso para depois. E aí, antes de começar a entrar no nosso assunto, eu gostaria de saber um pouco sobre o Dr. Marcos. Contar um pouco para a gente a sua trajetória até aqui. Bom, o Dr. Marcos tem 41 anos de formado, agora em dezembro eu vou fazer 41 anos de formado. Minha formação sempre foi na área de ginecologia, área feminina. Fiz alguns cursos e trabalhei em serviços de cirurgia geral da parte feminina. Trabalhei e hoje sou aposentado da maternidade Carmela Dutra, ali no Lins, né, onde a gente trabalhou. E antes de lá, a gente trabalhava aqui no Meyer, aqui no Salgado Filho, na maternidade do Salgado Filho, né, dava plantão ali. E os consultórios que a gente sempre atuou. Né? Bacana. Fazendo parto, hoje muito menos, por causa da idade também, e saúde e tudo mais, mas acolhendo sempre que possível as pessoas que nos vêm procurar. A gente sempre começa qualquer consulta, em que eu posso lhe ajudar? É verdade. Não é? Quer dizer, essa é a melhor maneira de você deixar a pessoa à vontade para poder se exprimir aquilo que ela sente e tudo mais. E se sentir também recebido, acolhido. Recebida, né? acolhida, ali, assim, abraçada, para que... Porque não é só ela. A ginecologia é o casal. Né? A ginecologia é o casal. Ela vai... Muitos homens frequentam o consultório junto com as mulheres e também esse podcast aqui não serve só para as suas empreendedoras, serve para que eles, empreendedores que são casados ou têm namorada ou que têm noiva ou seja lá, filhas, possa transmitir para elas a necessidade e a importância do problema que é grande. Exatamente, era isso que eu ia falar, porque aqui a gente não tem só as nossas clientes, nós temos muitos homens que precisam estar de olho e cuidar das suas dos seus familiares. Para você ter uma ideia, né? Tem uma estimativa desse ano e ano que vem de 75 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. Mas por que já um número para isso? É estatístico, pelo INCA, por conta da quantidade que vem se... Da demanda que já está tendo. Exatamente, que vem. Isso daí é uma estatística que acontece há muitos anos, né? E tem havido esse crescimento. Nossa. Tem havido esse crescimento. É espantoso, da pandemia, né? Para cá aumentou muito, exatamente porque as pessoas durante a pandemia não procuravam os serviços. Ficaram sem fazer os exames. Seus exames preventivos. Exatamente. A falta de informação, o medo de enfrentar uma mamografia, Sim. o medo da dor
que pode ter durante o exame, sim ou não. A falta de orientação por parte do próprio médico ou do meio que ela vive, né? Sim. O outro problema também muito grande é a falta de locais para fazer exame. A dificuldade que elas têm de encontrar um local adequado para poder fazer a sua mamografia. Sim. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, mas vai para o interior. Sim, é pior, né? E a distância... É por isso que são... tem milhares... É um câncer que mais... É o segundo maior câncer em incidência na mulher. O primeiro é o câncer de pele. E o segundo é o câncer de mama. O segundo é o mama. Então, o senhor fala pra gente um pouquinho sobre o câncer de mama. Porque, assim, explicando o que é o câncer de mama, né? Porque, assim, infelizmente, ainda tem gente que não consegue olhar isso de assim, é só para tirar a mama. E, em alguns casos, a gente pode até trabalhar, se foi um diagnóstico precoce, e pode não precisar retirar a mama. Né? E quais são os principais fatores de risco? Muito bem. O câncer de mama, eles nem sempre é acompanhado de um nódulo. Tá. Nem sempre é um nódulo que aparece. Às vezes é uma que a gente chama uma sujeirinha, é uma calcificaçãozinha tênue, é uma assimetria, é uma coisa diferentezinha que está ali naquela mama. Depende do tamanho, depende da profundidade, depende da imagem. Para o diagnóstico, a gente precisa da imagem. Perfeito. E essa imagem só é obtida através da mamografia. Eu até vou perguntar isso sobre a diferença da ultrassom e da mamografia, porque são os dois, né, que sempre pedem. Utiliza raio-x e o outro o ultrassom. O ultrassom. O ultrassom. Um complementa o outro. Tá. Um não exame... consegue ver o que tem em um Sim, e no às vezes outro... por exemplo, você vê um nódulo na mamografia. É um nódulo. Sim. Muito bem. A ultrassom pode me dizer se esse nódulo é sólido ou cístico. Tá. Complementa o outro. Exatamente. Um sempre complementa o outro. Perfeito. Um sempre vai complementar o outro de uma forma sinérgica que nos dê a melhor maneira possível de um diagnóstico. Né? Entendi. Caso a gente não consiga, existe hoje a mamografia também com contraste. Não sabia. A mamografia com contraste, que é uma coisa mais nova. A coisa ruim dela é que você tem que fazer um contraste iodado venoso. Sim. A pessoa tem que tomar um contraste e o contraste vai mostrar exatamente as áreas que estão ruins. Mas ele só é solicitado quando tem algum mais risco maior, quando está difícil de ver. Até mesmo porque, infelizmente, alguns convênios, ou a maioria deles, ainda não cobre não cobre esse tipo de procedimento que é o contraste. Né? Tá. E aí, o que é a mamografia? A mamografia... o que é o câncer de mama? Sim, o câncer de mama é uma alteração de células. De glândulas, de células. Assim como qualquer câncer no corpo. Só que ele se localiza na mama. Instala na mama. E ele pode ter vários tipos. Tá. Pode ser porque a mama não é só um tipo de célula. Tem a célula do ducto, a célula do alvéolo, a célula que envolve tudo isso. Pode ser de vários tipos. E pode ser lobular, pode ser uma série de coisas. Uma série de títulos, de tipos e subtipos. Sim. De acordo com uma biópsia que se faz, caso é que a gente vai fazer a classificação desse câncer. Tá. Assim como a importância de pesquisar nódulos ou gânglios na axila e na região subclávica e no mediastino, então, para que a gente possa saber a extensão desse... Porque o câncer pode ser pequenininho, só que a gente tem um gânglio sentinela na axila positivo. Significa que ele já migrou e já passou por ali. É o que a gente chama de gânglio sentinela. Por isso ele pode ir ao... A axila, você vai fazer pesquisa na axila.
Ele já passou pelo seio e Sim, ele foi para a axila. Já caiu no sistema linfático. Sim. E o sistema linfático é o sistema de Corre defesa. o risco também de criar uma metástase depois disso. Sim, com certeza. Aquelas pessoas de risco para o câncer de mama são principalmente aquelas que têm uma mutação genética. Já tem uma propensão genética, com história familiar. Sim. História familiar direta, irmã, mãe, tia, prima. Então vou aproveitar aqui, doutor tem que tomar realmente bastante cuidado com isso. Então eu vou aproveitar aqui. Eu sou uma mulher, vou fazer uma consulta particular com o senhor, posso? Sim, claro. Vamos aproveitar esse momento aqui, uma consulta, aqui ao vivo com todo mundo. Eu tenho 47 anos, não sou mãe, tenho mamas densas, né? Todas que vão fazer porque não dei de mamar, tem toda uma questão, né? E é muito difícil fazer o autoexame ou Com identificar, né? Então, por que, né? Aí dentro disso eu vou fazer a minha pergunta. Para uma prevenção da mulher, que ela tenha a mesma característica que eu, ou um pouco diferente, que o senhor possa dar uma, né? Sabemos que essa rotina que a gente tá no dia a dia, um corre, vai para lá, vem para cá. Eu que já quase não vou muito ali no médico, faço meus check-ups, estou todo mês, todo ano fazendo os meus exames, exatamente por conta desse diagnóstico de familiar. Minha família, a minha prima que veio aqui, ela não é minha prima direta, ela é esposa do meu primo. Ah, sim. Mas as minhas primas diretas, minhas tias diretas, tiveram. E por isso, por minha mãe não, mas toda a minha família, nós tivemos alguns casos. Fizeram uma mastectomia, algumas fizeram uma punção, que o senhor acabou de falar. E aí eu gostaria de entender isso. Eu não consigo verificar, mas eu faço todos os anos. Então, isso é importante. O importante aí no teu caso Sim. É fazer o exame de imagem anual. É anual, não precisa ser semestral? Não. Semestral você vai para o médico que está lá, o ginecologista que está lá habilitado para ele fazer a palpação. Tá. Se ele sentir alguma coisa, ele vai mandar fazer antes. Perfeito. Existem alguns casos que a gente acompanha com imagem de 6 em 6 meses. Quando a categoria passa a ser categoria 3, principalmente. Que aí tem que fazer uma mamografia e a ultrassom. A cada 6 meses. Perfeito. Para poder ver a estabilidade daquela área dali. Né? Tá. Agora, uma outra coisa muito interessante você falou em amamentação, Sim. alguma coisa assim. Não é só a amamentação. Tá. Porque elas são muito densas, né? É o tempo de vida que a mulher tem exposta aos hormônios femininos. Então, por exemplo, antigamente você tem as mulheres antigamente tinham 8, 10, 12 filhos e elas tinham muito menos exposição aos hormônios femininos, estrogênio, progesterona, principalmente estrogênio, porque elas ficavam grávidas. E durante a gravidez... Fica sem os hormônios. Então, não é que fica assim, o nível cai. O hormônio da gravidez é outro e a proteção, porque ela não havia o ciclo na mama desses hormônios. Então, hoje é uma grande diferença. Hoje, a mulher começa a querer achar que vai engravidar depois dos 35, porque ela tem que primeiro ganhar dinheiro, ela primeiro tem que solidificar a sua imagem junto à sociedade, e muitas das coisas passam a ser diferentes. São altos riscos. Sim. Né? Então, a questão da gestação, que antigamente você tinha 10, 12, 15 gestações, essas mulheres têm muito menos propensão ao câncer de mama. Perfeito. A exposição a uma mulher que tem uma mutação genética, positiva para o câncer de mama, ela, com o uso prolongado, às vezes nem tão prolongado, de hormônio, ela pode desenvolver o câncer.
Então, se ela tomar muito hormônio, por uma necessidade, ela pode A desenvolver o necessidade câncer? aí é o anticoncepcional. Sim. E aí você pega e vai me dizer assim, mas aí tem anticoncepcionais que não tem o estrogênio, que o meu problema é o estrogênio. São só de progesterona. Tem o DIU, Mirena, que é só progesterona. Sim. Saiu agora um estudo canadense mostrando que é pouco, é muito pouco, mas também com o DIU, Mirena e só com a progesterona, também você pode ter algum câncer de mama, desenvolver algum câncer de mama, né? Eu não sabia. Por isso Porque o DIU, ele tá em outro órgão. Não, sim, mas o DIU, hormônio. É o hormônio dele que faz isso. Sim, é o hormônio dele que faz isso. Que faz isso, entendi. É um estudo canadense que saiu por agora, tá entendendo? Falando exatamente sobre isso. Entendi. E a gente vai ter que rever todas as indicações desses DIUs. O DIU é a melhor coisa do mundo, talvez. Talvez. Para determinadas mulheres, sim, para outras, nem tanto. Entendi. Né? Para outras, nem tanto. Bom, uma outra coisa muito importante é que, infelizmente, o câncer de mama ele afeta mulheres num período de vida em que já é mais conturbado, que é a perimenopausa, o climatério e, às vezes, na menopausa, em que os hormônios estão meio loucos e deixa a mulher muito instável. Eu acho que eu posso me considerar aí, né? Vem aí uma batalha que ela vai ter que enfrentar. Sim. De um câncer em que ela não pode tomar hormônio. Sim. Ela fica nervosa, ela tem insônia, ela tem os calores, ela tem os fogachos, ela tem o ressecamento vaginal, ela tem uma série de coisas que são inerentes ao próprio câncer. Sim. Mas são pontuais para o climatério, pontuais para a menopausa. E ela tem que arranjar outra via, outro sistema, outro modo de se encaixar nisso daí, de tratar isso daí. Aí você vai ter os tratamentos alternativos. Sim. Quais são? Os fitoterápicos. Tá. Eu digo não para o câncer. Sim. Pelo amor de Deus. Não, para o tratamento da menopausa. Da menopausa. Não, eu entendi. Para não criar... Não. Para antes que as pessoas entendam isso. Perfeito. Câncer é outro assunto. Outro tipo de medicamento focado, então, né? Mulher que tem o câncer... Está na menopausa e para não se preocupar... Então, aí você tem os fitoterápicos, acupuntura, yoga... alimentação. Sim. Porque um dos fatores do câncer de mama que pode propiciar, que piora, é uma qualidade de vida. Então, e a alimentação gordurosa, o fumo, o sedentarismo pioram. Muito bem. Radiofrequência para a área genital, para melhorar ressecamento vaginal. E uma série de outras coisas, meditação, uma série de coisas que você tem como se levar a sério, tem como reverter ou Na melhorar. verdade, assim, eu vou falar da yoga e da meditação, que são coisas que estão um pouco fora da... uma curiosidade, né? Estou na minha consulta. Eu até gosto muito, eu até parei de fazer yoga agora por causa do tempo, das horas que tem no local, né? Que eu ia. Então, agora eu não estou conseguindo tempo horário da aula, justamente. E aí, a yoga e a meditação são duas coisas que a gente consegue se interiorizar. Vamos dizer assim, foi o que aconteceu comigo quando eu faço, né? Seria isso? A gente olhar, se reconhecer como mulher, sentir a energia e conseguir se colocar, deixar... Nós somos energia. Sim. Nós somos, eu sempre falo isso. Nós somos energia. O que faz uma acupuntura? Ela vai nos pontos em que você tem um bloqueio e desbloqueia essa energia, para essa energia circular para você. Circular de forma adequada. Sim. Fazendo com que tudo aquilo que está retido
seja eliminado, ou seja lá o que for. A yoga, qualquer meditação, vai servir para isso. Perfeito. Vai servir para isso. Ao invés de você explodir, você não vai explodir, você vai respirar. Relaxar, né? Vai dar uma... Né? Você vai respirar. Sim. Então, existem determinados mitos em relação ao câncer e à propedêutica e a quem pode, quem não pode fazer mamografia. Todo mundo. Eu ia perguntar ao senhor sobre os mitos da mamografia. Sim, a maior mito da mamografia ela não é perigosa por causa da quantidade de radiação. Não é perigosa. Ela não é? Não é isso. Ela não vai te causar mal por causa da quantidade de radiação porque que acho você que tem toma. muita gente que fica muito preocupada, porque ficava, né? Porque a pessoa vai fazer o exame, ela tem que sair da sala, você não pode entrar com ninguém. Isso aí, mas aquele... é porque qualquer um que vai porque essa pessoa que está ajudando ao exame, ela está ali exposta N vezes por dia e todo dia. Isso aí. Então, ela tem que proteger principalmente a tireoide dela, as gônadas, quer dizer, no homem, os testículos, na mulher, os ovários, exatamente porque a quantidade de radiação acumulada pode dar problema. Inclusive, essas pessoas, esses técnicos, esses médicos que trabalham aí, ganham uma insalubridade diferenciada para trabalhar por causa disso. E eles têm um crachá especial que mede a radiação deles. Olha, interessante. Então, não é uma coisa... As pessoas não conseguem entender isso, exatamente, não é de orelhada. Não é de orelhada, é uma coisa e não estão ali sem cuidado nenhum. Exatamente. Já foi o tempo, né, Sim, doutor? com certeza. Não tinha, né? Com certeza. Além da mamografia, hoje em dia, quer dizer, já há algum tempo para cá, você tem uma tomossíntese da mama, que é como se fosse um tomógrafo. É, aquele vira. Eu já fiz nesse. Que é maravilhoso, muito melhor. A imagem é muito melhor do que a mamografia. O nome é diferente? O nome é diferente. Tem que ser pedido um tomógrafo? No tomógrafo? Tomossíntese. De mama, Ah, bacana. Que é a tomografia da mama. Porque eu acho que assim, pelo equipamento... Também não são em todos os lugares que fazem. Tá. Se for o equipamento que eu tô falando, ele é como se fosse um PVC e ele machuca menos, é isso? Sim, porque ele muitas gira, mulheres... Ele vira isso, assim, ele vira assim, porque ele vai fazendo cortes. Ah, não, então eu não fiz não. Se foi isso, ele vai fazendo cortes de 2, 3 milímetros. Não. Vários cortes, né? Como se fosse um tomógrafo mesmo. Sim. E o médico que vai analisar, ele analisa a profundidade, ponto por ponto, ele vai vendo a sequência daquilo dali. Bacana. Né? Quer dizer, é uma coisa muito interessante. Diferente. Outra coisa que a gente tem que desmistificar em relação à mamografia principalmente hoje, as próteses de mama. A pessoa coloca ótima prótese. Pergunta. A pessoa coloca prótese. Posso fazer não mamografia? Pode, né, doutor? Claro que pode. Pode? A prótese não vai explodir, não vai se deslocar, a prótese não vai acontecer absolutamente nada com ela. Nada. Nada, nada, nada. É pior ela andar de ônibus e o ônibus dar uma freada e ela bater com a mama do que apertar. Aquilo dali. Com toda certeza. Mas tem uma pessoa da família que parece que não pôde fazer por conta da prótese. Por isso a minha pergunta. A prótese ela não é teve que impeditivo. fazer numa mesa para baixo. Aí ela fez uma ressonância. Não, ela fez uma punção. Ah, mas aí é outra coisa. Ela é outra coisa? Aí é outra coisa. Porque ela tinha que pegar por baixo da prótese, aí ela fez uma punção. Ah, sim. Aí foi a colocação... Então, isso aqui é a curiosidade da Cataria. Aí foi uma colocação, um modo, uma técnica para poder chegar no local. Porque a prótese estava provavelmente à frente do... a prótese está à frente da parte que precisava tirar. Exatamente. Ah, sim. Então, mas a prótese não é impeditiva. Não. Nunca foi, não vai ser impeditiva. Eu pensei que não pudesse fazer. Não, inclusive onde você faz a mamografia com a prótese, uma das sequências de raio-x que são feitos, o mamógrafo, o computador, ele consegue retirar a prótese, ficar só com a imagem Muito bom.
só com a imagem da glândula. Bacana. Né? Que é o que a gente quer ver, na Sim. verdade, porque a prótese aparece uma imagem totalmente branca. Sim. Eu quero ver a glândula. A glândula. Tá entendendo? Deixa eu fazer agora uma pergunta ao senhor com relação à parte do senhor mesmo, né? Porque assim, eu perguntei da importância do autoexame, né? A importância da mamografia, o senhor já falou. Cada um, eles são complementares. O senhor falou também do estilo de vida e dos hábitos saudáveis, que isso são importantes. O senhor já falou da alimentação, que é muito importante. Aí eu ia lhe perguntar com relação a seus pacientes, suas pacientes. O senhor já tem, assim, um percentual de quantas... se o senhor já teve clientes suas, pacientes suas com câncer de mama? Sim, eu tenho... Porque tenho existem alguns... Só para complementar essa pergunta, que aí já... existem casos que os homens também, eu não sei o percentual 1%, dos homens. o homem é 1%. 1%. O senhor receberia o homem também por isso ou não? Ele já procura não, ele já o mastologista. Normalmente, o mastologista exatamente, direto. E o senhor não trata, o senhor indica não, o mastologista? Na nossa equipe, a gente Perfeito. tem mastologista e que faz todo esse trabalho que a gente está junto com ele. Sim. Né? Muito bem. Com relação à pergunta que eu fiz, se o senhor tem um percentual de quantas pacientes o senhor esse já... percentual... Não, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Tá. Chega lá uma pessoa, uma mulher, que tem uma história familiar, 30 e tantos anos. Tem uma história familiar grave, séria, de câncer de mama. A mãe, Sim. a irmã, as duas tiveram câncer de mama. Essa pessoa, com essa idade, 35 anos, alguma coisa assim do gênero, ela obrigatoriamente vai fazer uma mamografia. Eu não vou esperar, por causa do histórico. Sim. Eu não vou esperar ela fazer 40 anos, porque existe uma diferença entre a orientação da Sociedade de Ginecologia, o INCA e o governo. Sim. A Sociedade de Ginecologia diz que a gente deve fazer mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Que não é isso, né? É isso? Tá certo. 40 anos. 40 anos. Tá. Pensei que fosse precoce, mais cedo. 40 anos. A partir dos 40, você vai entrar em É mamografia, obrigatório. ultrassom de mama transvaginal, ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, colono, densitometria. Você vai entrar numa... Entrou no Zenta, né? Sim. Quer dizer, muito bem. Para o INCA e para o Ministério da Saúde, este exame é a partir dos 55. Até os 69. Somente. Nossa, pouco tempo. Pois é. A sociedade não concorda com isso. A sociedade fala em 40 anos. Então, é com 40 anos que no meu consultório, a partir dos 40, você vai receber anualmente um pedido, caso a mamografia seja normal, você vai receber anualmente um pedido de mamografia. Caso a mamografia tenha algum tipo de alteração, você vai voltar de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Entendi. E o senhor tem algum caso, a gente estava conversando um pouco antes aqui, de mudanças de sexo? Tem. E o senhor trata dessas mulheres que se tornaram homens? Sim, com certeza. Normalmente... Elas continuam tendo órgão genital externo feminino. Aqui, algumas não fizeram esterectomia. Sim. Então, elas continuam tendo útero, continuam tendo colo do útero, elas continuam tendo vagina. Algumas não fizeram mastectomia, muitas fazem a mastectomia. Até mesmo porque, em relação ao câncer da mama, ele, além de aparecer, na maioria das vezes, numa época muito ruim para a mulher, que é o climatério, menopausa, né? O espelho da mulher, ele se modifica. Eu olho para o espelho e me vejo sem uma mama. Sim, a autoestima, A né, autoestima. doutor Marcos? Isso. Então, você tem que trabalhar isso.
Você tem que trabalhar isso com a meditação, com a yoga. Sim. E hoje em dia, você tem uma série de recursos para isso. Né? Ontem mesmo, no consultório, eu atendi uma pessoa de seus 60 anos, por aí, 60 e alguma coisa, que há 1 ano e meio descobriu um câncer de mama. Foi operada, foi feita a retirada da mama dela, ela fez o exame genético, deu o exame genético positivo, que ela tem a tendência, ela aproveitou, fez a retirada da outra mama. Na mama normal, que ainda não tinha nenhum problema, ela na hora foi colocada a prótese. Sim. Na outra foi colocado um expansor. Para poder ver como é que ia ficar e tudo mais. Ela fez medicação, fez rádio, tudo mais. Muito bem. E ela, amanhã é sábado, amanhã ela vai estar fazendo a reconstituição dessa segunda mama. Então, hoje, tem muitos recursos para aquelas mulheres que perderam, tem a pigmentação, tem a tatuagem em 3D e que fica muito bem, né? Então, a gente não tem que ter medo a gente não tem que ter medo do diagnóstico. A gente tem que ter medo de não cuidar, de não tratar. Exatamente. Você tem que, de não encarar aquilo ali. Você tem que saber encarar isso daí. Tem que saber como encarar. E a família é uma coisa muito importante. A família é fundamental. O apoio dos filhos, porque nessa época você já tem filhos, provavelmente. O apoio dos seus médicos. O apoio psicológico é importante, muito importante. Né? E você vai se tornar uma mulher muito mais satisfeita e sabendo que a cada minuto que eu tenho de vida a mais, eu posso aproveitar. Isso. Eu não quero ser ranzinza. Eu não quero... eu tenho que aproveitar essa chance que estão me dando por eu ter feito um diagnóstico precoce, por eu estar sendo curada. É como eu te disse, depois da pandemia veio aparecer alguns casos que não são tão curáveis assim. Sim. Porque foram deixados de lado. Que não se preocuparam e não foram ver isso antes. Existe uma diferença entre você palpar uma mama com um noduleto, um nódulo de uma ervilha e um outro com um tumor que é uma laranja. Sim. As pessoas ainda do interior ainda escondem. É aquela coisa ruim. Não pode. E não falam, né? Eu falei sobre isso no outro podcast. Eu falei exatamente isso. As pessoas não querem falar a palavra câncer. Exato. É o estigma. É o estigma que elas levam. Criam, né? Que elas criam dentro delas porque elas acham que elas foram marcadas. Sim. Elas foram pensadas para aquilo dali. Bacana. Para algumas coisas, sim. Sim. Energeticamente, sim. Mas para poder exatamente dar a chance delas para que elas possam dar um pulo à frente. Isso aí. Vou até uma observação com relação ao que o senhor falou. O senhor foi falando e aí eu acabei não querendo cortar. Uma das coisas, eu sou terapeuta floral também, eu não sei se o senhor sabe. Sim. Tem a fitoterapia, né? E o senhor sabe, é verdade, sim. A gente já falou sobre isso. E a terapia floral também possui florais que ajudam nessa questão. Primeiro, a autoestima daquela mulher que perdeu. Ela tem também essa questão da menopausa. Quando eu falei isso, era a questão da menopausa. Nós temos alguns florais que a gente consegue ajudar nesse sentido da mulher, né? E aí eu lembrei de uma outra questão que o senhor até falou do apoio, né? Do apoio nessa jornada da família, dos hábitos e ter esse apoio da família. O senhor falou, eu tenho homens que vão com as mulheres, tem esse apoio. O senhor vê esse processo
dentro do contexto, assim, muito importante, válido. Muito importante. Até mesmo porque essa pessoa, ela vai sofrer uma provável cirurgia para retirada, que seja de um segmento mamário ou da mama inteira, seja lá o que for, e ela precisa que o companheiro dela continue achando ela a mulher linda. É isso mesmo. Sim. Por aí. A Barbie foi ótima. Mas não é? É verdade, Não, porque a Barbie veio desmistificar muita coisa, né? Depois desse filme da Barbie aí. Eu não assisti o filme. Eu também não, mas dentro do que eu ouvi, né? Porque... eu não assisti, mas era muito perfeito, né? E o muito perfeito, muitas pessoas já viram que não é tanto, exatamente, né? Mas eu entendi, eu tô brincando. É que, na verdade, você não pode deixar de olhar para você e o homem que estará ao seu lado, seu marido, né? Ou até a sua esposa, perante a um marido que teve uma mastectomia também, precisou fazer, porque ele tá porque o homem provavelmente ele não repõe a mama. Não. Né? E aí de repente fica com aquilo e aí. Mas aí no homem eu acho que não é indicado também. Não, a mastectomia com certeza. Não, prótese não existe. Não. Já existiu? Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá. Não faz sentido. Mas eu acho que no homem, por não ter o hábito de ficar olhando. Ele quando vai procurar, já tá. Provavelmente não, com certeza, aquele câncer já está ulcerado, já está infectado, já tem metástase, entendi. Já tem essas coisas todas. Tá. Né? Agora, uma outra coisa que o senhor falou de estilo de vida, de yoga, de médico, aí o senhor falou assim, eu passo a colo, eu passo os exames tal, né? Eu antes de começar aqui, eu estava falando com o senhor que eu tenho um stent numa veia ilíaca. Por que eu vou falar para o senhor entender onde eu quero chegar? Até para as pessoas que estão vendo a gente, para entender até a importância do ginecologista, né? Falando assim, a importância do médico em geral. Foi uma amiga ginecologista que me pediu esse exame quando me fez uma consulta. Ela estava fazendo consulta e eu fui relatar algumas coisas e ela me pediu um exame específico. E dali ela verificou uma veia ilíaca obstruída. Quando eu levei isso a uma médica ginecologista, ela falou para mim que se eu, por acaso, tivesse engravidado nesse período, eu poderia ter morrido. Porque poderia ter aumentado, obstruído, e eu poderia ter uma trombose e que poderia vir, de alguma forma, a falecer. E dali, ela me indicou a um angiologista que hoje me cuida, trata de mim. Já fiz uma segunda operação para varizes também, para cuidar, né? E aí eu vou cuidando dessa parte da artéria. Aí onde eu digo, começou pela ginecologia, hoje eu tenho um angiologista e foi uma ginecologista que descobriu alguma coisa que quem operou não foi ela. Sim. Aí é aquela questão, o senhor é um ginecologista que pode descobrir a pessoa que está com câncer de mama e indica ela para um mastologista. Pra você ter uma ideia, quando eu falei de exames, né, que você sai do consultório com exames, sim, né, e quando você retorna, por exemplo, ultrassom de abdômen. Sim. Ultrassom de abdômen. Foi o que ela me pediu para fazer. O que eu vou ver no ultrassom de abdômen? Perfeito. O que eu posso ver? Sua vesícula. Tem cálculo? Não tem cálculo? Se tiver cálculo, você vai para o cirurgião geral. Sim. Porque senão esse cálculo pode impactar ali, você vai virar uma canarinha de amarelinha por causa da icterícia que você vai ter. Muito bem. Você vê intestino. Pode ver intestino se tiver alguma massa intestinal. Você vê bexiga. Caso tenha se a parte interna da bexiga, se tem alguma vegetação, alguma coisa assim. Você vê pâncreas. E eu já tive alguns casos, porque o câncer de pâncreas, ele é silencioso. E ele é o que mata mais rápido. Ele mata mais rápido, dependendo da localização. Tá. Se ele tiver em cabeça de pâncreas, que é a parte que fica mais perto
do fígado, da vesícula e do estômago, porque o pâncreas ele é deitadinho. Deitado. Então, a cabeça dele, se tiver mais perto, que fica mais perto do fígado e coisa e tal, se o câncer for aqui, o sintoma, além da pancreatite, coisa e tal, é um sintoma hepático e de vesícula. Com sintomas de que você pode ter algum problema aqui. Sim. Esse mata muito Tá. e rápido. Se for em cauda, Não precisa. menos pior. Menos pior. Muito bem. Tá. Eu já peguei vários casos de mulheres com nódulo no pâncreas. Ah, é? Sim. Você manda direto para o cirurgião geral também. Já para operar. Para operar. O ginecologista, ele é o clínico, o psicólogo, ele é o conciliador, às vezes, de casal. É verdade. Ele É o que traz o filho ao mundo. Ele pode trazer ou não o teu filho ao mundo, Sei. mas ele te dá as orientações. Sim. Ele te dá as orientações. Quer dizer, é o tipo da coisa... Quando a gente pede aquele exames de sangue, que vem lá colesterol, triglicerídeo, exames de tireoide, para quem eu vou mandar? Para o endócrino, para o clínico, para o cardio. Para um gastro também? Para o gastro, dependendo da tua queixa. Sim. Se você tem problema de artrose, artrite, você pode ir ao reumato. Quer dizer, a gente faz Sim. Faz um apanhado do corpo todo, né? Na verdade. Faz um apanhado, você faz por tudo. Porque os nossos órgãos, eles vão gritando no nosso corpo, né? Internamente. Com e certeza. os genitais mais ainda. Agora eu vou fazer uma outra pergunta ao senhor. O senhor já tem aí 41 anos de carreira, no final do ano, parabéns. É muito bom a gente ver isso daí, né? Imagina, em 40 anos, o senhor já deve ter trazido uma filha, uma neta de uma família. Já. Eu acredito, né? Já. Tem algumas amigas que têm o mesmo ginecologista e vai vindo de geração para geração, e isso é muito bacana. Hoje, nós temos aí vários jovens, né? E se hoje aqui, no episódio, tivesse algum jovem iniciando, ou se estiver iniciando na ginecologia, qual dica o Dr. Marcos daria para essa pessoa? De iniciante. Paciência. Muito bom. Muito amor e paciência. Ouvir. Saber ouvir. Saber ter uma relação que supere as expectativas da pessoa. Tentar fazer com que você se coloque o mais aberto possível para todas as demandas daquela pessoa. Paciência. Bom, uma bela definição, né? E hoje, assim, dentro do contexto, o senhor é um ginecologista que veio trazendo muitas crianças, fazendo muitos partos, e hoje já disse que está mudando um pouco para uma questão só de cuidado da saúde, né? Então, assim... por vários motivos. Tá. Veja bem, isso aí é um outro. Senão a gente outro podcast. Mas aí é um outro podcast que é muito polêmico. Tá. Muito polêmico. Tá, mas tá é um ótimo. outro podcast. Mas não tem problema. Então, aí dentro desse contexto, o senhor está há tanto tempo fazendo, né, a ginecologia obstetrícia e a ginecologista padrão. Hoje, se o senhor tivesse que escolher ou indicar o que está começando, o senhor falaria o quê com relação ao tipo? Porque podem ser escolhidos. Essa minha amiga que descobriu o que eu tenho, ela, eu acho que, se eu não me engano, ela está indo nessa linha da bexiga, da parte do cirurgião feminino, da cirurgia feminina, não voltada ao nascimento da criança, não voltada... Sim, porque então, assim, dentro da dentro da ginecologia tem várias ramificações. Sim, exatamente. Hoje, qual o senhor indicaria uma pessoa para começar? Não, você quer ver uma coisa? Eu acho que tem que ser, antes de você fazer
uma subespecialização, Ah. antes de você fazer uma subespecialização, é o que eu dizia para os residentes que eu dava aula para eles. Antes de você entrar aqui no centro cirúrgico para operar, você tem que, lá embaixo, saber indicar. Você, depois que indica, aí você pode subir para operar. Mas antes você tem que saber indicar. Tem que estar lá no fervo, né, doutor? Sim. Tem que estar ali, no atendimento. Para você querer ser mastologista, para você querer tratar de endometriose, para você querer só tratar da parte de sexualidade feminina, você primeiro tem que ter uma noção geral. E depois vai muito daquilo que... Por exemplo, só para... Não, pode ficar à fechar vontade. de uma forma. Eu tinha uma dificuldade muito grande de tratar efetivamente mulheres na menopausa em relação a ressecamento vaginal. Sim. Cremes, óvulos, hidratantes, lubrificantes, isso, aquilo. E quando, há algum tempo atrás, começou a surgir a parte regenerativa feminina. Fui estudar, fui ver, comprei toda a aparelhagem. Eu tenho toda uma aparelhagem no consultório para fazer radiofrequência genital. Que o senhor até falou aqui. A radiofrequência genital feminina fracionada, microablativa, em que a gente recupera, Olha. Não é só estética. Sim. A gente recupera a parte de colágeno, a gente melhora a parte de uma incontinência urinária inicial não cirúrgica. Bacana. Junto com fisioterapia pélvica. O senhor tem no consultório fisioterapia pélvica? Sim, também? Sim, também. A gente então, o senhor tem uma equipe que cuida... Se não está ali no consultório naquele momento, Calma que ela vocês está vão em algum indicar. outro lugar que ela vai ser, que ela Perfeito. vai lá para fazer. Mas, então, existem uma série de coisas. A obstetrícia... Vamos para a obstetrícia. Eu não queria ser obstetra. Ah, não? Não, eu queria fazer neurocirurgia. Olha. Pois é, mas aí um dia eu fui assistir um parto e achei aquilo dali. Porque meu pai, que tem 91 anos, semana que vem... Olha, que bacana. Tem 66 anos de formado. E ele é ginecologista? Ele é ginecologista obstetra. E você foi ver o parto através dele? E eu fui ver um parto quando eu era iniciante, entrando para a faculdade. Que bacana. Aí disse assim, gostei. Legal. O clima é outro, tudo é festa, tudo é bonito. Nem sempre, né? Sim. Mas mais a gente festa procura do fazer que... com que Isso. a gente procura fazer. Aquilo que não é bonito, a gente tem que passar por aquilo. Sim. Para aprendizado e crescimento. Aprendizado para que a gente não repita o que aconteceu. É engraçado você falar isso, porque só para a gente sair um pouquinho e voltar, porque é o que eu falo, o empreendedor, né? Voltando até ao tema do nosso podcast, né? O empreendedor ele precisa aprender com os erros e com os acertos e com as dificuldades. Sim. Qualquer um. Então, não adianta ser o médico e o administrador. Todos nós crescemos da mesma maneira. Até mesmo porque... Indo lá no início. Até mesmo porque dentro da clínica, dentro do teu consultório, Sim. Você, durante os 6 anos de faculdade, mais os 2, 3 anos de especialização, você não aprende a administrar um consultório. A administração de um consultório, ela é feita no dia a dia. Isso. A marcação de consulta, a criação de logomarca, a criação de... É uma rede, né? São pessoas, é uma empresa. É uma empresa. Eu tenho CNPJ. Isso. É uma estrutura que você precisa ter para atender. Aí eu criei, por exemplo, um receituário desse tamanho. Bacana. É pequenininho, é pequenininho. verdade. Por quê? Porque quando eu estive nos Estados Unidos, nos hospitais dos Estados Unidos, Sim. eu vi aqueles médicos lá com um receituário dentro do bolso. Isso cabe exatamente no bolso do jaleco. E como o senhor faz isso? O senhor pega ele e já Não, medica e eles ali? dentro do hospital, dos
dos hospitais lá. E eles já medicam. Eles pegam, tiram, começam a reparar em filme. Vou começar a ver. O cara pega o que ele quer escrever no receituário, ele tira, abre um caderninho e ele escreve, tira uma folha de papel e entrega. E já entrega. Medica no corredor, pra tipo que assim. que eu vou usar uma folha A4 para escrever uma solicitação de um exame? Aqui cabe. A natureza me ajuda. O empreendedorismo aí, reduzindo a natureza, o papel e tudo mais. O custo. Isso. E assim vai. Exatamente. Quer dizer, mas precisa de anos para você aprender isso daí. Isso, verdade. Precisa de anos para você. E você tem que ter a sagacidade de olhar. Dentro do consultório é isso. A mulher que tem um câncer de mama, voltando um pouquinho, sim, ela tem a oportunidade e a chance de se reestruturar. Sim. A mulher que não, por algum motivo, por medo principalmente, por tabus, não procurar o seu médico e isso deixar rolar, ela vai sofrer muito mais depois. Sim. Esse sofrimento não vai ser só dela. Esse sofrimento também vem junto toda uma família. Isso. A rede de apoio toda. A alegria pode ser da família, mas isso. O sofrimento também vai. Vai ser de todo mundo. Isso. Então, hoje a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter exatamente a noção de prevenção. Perfeito. A noção de prevenção. Principalmente na área ginecológica. Você vai viver muito melhor. Muito melhor. Boa dica. Agora, eu ia lhe perguntar em quem o senhor se inspira. Eu já sei a resposta? Em quem eu me inspiro? Já sei a resposta? Eu fico até emocionado. Do seu pai? O senhor, do jeito que o senhor falou. Meu chefe eterno. Eu já estava falando. Minha próxima pergunta era essa. Na verdade, eu me inspiro em duas pessoas. Sim. Na verdade, em duas pessoas, três médicos. 2 deles já não estão entre nós. Um doutor Radamés Potengi, que foi chefe da ginecologia, junto com meu pai. Meu pai. E a minha guru, chamada, que não está mais aqui, uma mulher batalhadora, mulher que sofreu quatro problemas sérios de saúde, superou todos eles. Sim. E veio a morrer por causa de uma bolha de sol infectada. Nossa. Infelizmente. Doutora Maria Auxiliadora Amaral Costa. Essa mulher me abraçou. Ela me viu nascer, na verdade, porque ela era a chefe da maternidade. E quando ela me chamava, dizia assim, meu filho... Olha que bacana. Eu tremia nas bases, porque eu sabia que eu tinha feito besteira. Então, ela me junto com meu pai, com o doutor Rodanese, foi que me colocaram nesse caminho. No caminho. Nesse caminho. Você tem que ter pessoas que te coloquem no caminho. A simplicidade é a alma do negócio. Muito bom. Quanto mais simples, direto. Dizem que eu sou muito direto, que eu falo direto na lata. Tá bom, mas eu não vou enganar ninguém. Sim. Não preciso, não quero. Aí as pessoas falam, é muito frio, né? Um médico muito frio, falou logo na cara, né? Tem gente que fala assim. Sim, mas a gente... Mas precisa às vezes, né, Mas doutor? eu falo, e às vezes tem uma conotação... Tudo depende de o que você quer escutar. Isso. Você vai ao consultório médico, vai no psicólogo, vai na terapeuta floral, vai no yoga. Você quer escutar só coisas boas? Não, ele não está ali para isso só. Com certeza. Então, para ajudar, né? E às vezes a gente puxa a orelha um pouquinho e fala ali que é para... Às vezes você tem que ser mais... Tem algumas que chegam lá no consultório e dizem assim, sei que vou tomar bronca. Hoje eu fiz isso. Hoje em dia ninguém mais toma bronca. Ninguém mais toma bronca. Todo mundo já sabe que vai tomar mesmo, né? Acabou. Ninguém mais toma Bom, bronca. doutor Marcos, estamos quase no final do nosso episódio e a gente tem aqui eu tenho um hábito de fazer um ping-pong. Ping-pong. Vamos ao ping-pong? À vontade. Aí o senhor fala o que quiser, uma palavra, ou se quiser comentar sobre família. É tudo. O doutor Marcos, profissional.
busca sempre o melhor. O empreendedor. Busca o melhor ainda. Estudo. Sempre. Deus. Energia. Um medo. Solidão. E um arrependimento. Alguns. E um sonho que ainda não foi realizado. O sonho que ainda não foi realizado? Isso. O voar de balão. É o que é isso? O voar de balão. Ah, voar de balão? Desculpa, eu não entendi. Gostaria muito voar de voar de balão. Olha, eu soube que tem em São Lourenço. Você sabia São disso? Lourenço? Em São Lourenço. Mas eu tenho muito medo. Ah, você tem medo da altura? Eu também tenho. Não, de altura não, do balão. Do balão? Não tem não, guidão. Mas eles têm. Mas na Turquia tem, né? Com Na segurança, Turquia tem, segurança. E mais lindo ainda, chiquerésimo. Mas eu soube que em São Lourenço tem também, com segurança, numa área boa. Assim, eu também tenho. Eu tenho esse. Eu até acho que não tem paraquedas para todo mundo. Mas não dá não para ir? Acho que não. Mas o paraquedas eu ia ter medo se não abrisse. Bom, doutor Marcos, espera aí. Aqui a gente tem o hábito de dar aqui uma pequena lembrança. Muito obrigado. Para os nossos convidados. E ela, tadinha, ela tá tão assim que a pétalazinha dela caiu. Lhe pedi desculpa porque ela tá tão frágil, né? Mas assim, é um símbolo do Trulicast. É uma pequenina plantinha, né? Uma suculenta. Um significado pra gente. Nossa... Elas crescem. Crescem. Muito. E o senhor me perguntou, né, o significado da trule, o significado da árvore. Algumas pessoas não entendem que o trule é verdadeiramente e a árvore não faz muito sentido de ter a logo, né? Mas para nós a importância foi ter a árvore porque a gente acredita nessa questão de frutificar, de manter nossas raízes, de trazer crescer como profissional, como pessoa. E o que a gente está fazendo aqui também é isso. Trazendo um profissional com uma tentar ajudar. Com uma baita experiência que o senhor tem, com muita boa vontade de trazer esses esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui. Então é isso, uma pequena lembrança para o senhor. Muito obrigada pela presença. Vai ser cuidada. E eu gostaria de pedir ao senhor, se o senhor puder deixar uma mensagem para as nossas mulheres empreendedoras aqui da Trule, para as nossas amigas que estão aqui vendo esse episódio. Eu acho, e eu tenho certeza que uma mulher empreendedora no Brasil é uma grande batalha diária. É você matar um leão todo dia. Primeiro por ser mulher, 2 porque está no Brasil, 3 porque crescer no meio do caos é muito difícil. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir. Deixe algumas horas, reserve algumas horas para você. Reserve algumas horas para que você possa ir ao médico. Aqueles empreendedores, homens, que não gostam de deixar as suas funcionárias irem aos médicos. Ah, também tem isso, né? Eles podem perder muito mais, porque se essa pessoa desenvolver algum problema, aí ela vai ter que parar de trabalhar. Eu vou ter que botar e treinar alguém naquele lugar. É muito mais fácil eu prevenir. As mulheres empreendedoras têm que dar passos firmes. Sempre. Elas têm que botar a mão na mesa e bater. Com a mesma força que elas batem na mesa, elas têm que ter a força de poder procurar a sua saúde e o melhor para elas. Muito bom, muito obrigada. Obrigada até para mim mesmo, porque eu preciso ouvir isso, porque eu preciso. Porque muitas vezes a gente não consegue. A gente negligencia isso. Sim, e a gente não, por estar tão envolvida, acaba deixando para depois. E o depois
é sempre. Isso. O depois pode ser muito tarde. Pois é. E o objetivo não é esse. Então, agradecemos a você que esteve aqui até agora. E não se esqueça de fazer sua prevenção. O recado aqui do Dr. Marcos está aqui. De cuidar da sua saúde, procurar fazer seus check-ups, procurar um ginecologista. E não deixe de dar o seu joinha aqui no nosso podcast, mandar aviãozinho para todo mundo, fazer sua inscrição para ajudar o nosso episódio a chegar a mais pessoas, seguir o Dr. Marcos nas redes sociais dele, que nós vamos deixar aqui no nosso episódio. Vem para a Truly Offices você também e cuide da sua saúde.